Olá, filhos e irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou filha de Padilha. Não esquece de dar o seu like, de ativar o sininho de notificação para que o YouTube avise vocês toda vez que entrarmos com vídeos novos. Acesse também Casa de Padilha 7, porque somos Ubuntu. Eu sou por você, porque todos somos nós. E todos somos filhos de Padilha. Em todas as nossas plataformas digitais, vocês podem acessar os telefones para entrar em contato com a casa. Marque sua consulta, também a sua cabalística apométrica. Vamos falar um pouquinho sobre filhos de Ogum, o do 3, o grande guerreiro, né? Velas vermelhas, tratado na terça-feira. Ogum é a transmutação, Ogum é a tecnologia, Ogum tem a força do ferro, é o seu elemento, né, também. Veja só que interessante, o ferro pode se transformar em várias coisas e ele fica melhor ainda quando ele é esquentado no fogo. É assim que Ogum dá o ápice ali, né, da coroa dos seus filhos, esquentando no fogo. Veja, uma espada, ela é um pedaço de ferro bruto que vai ao fogo numa temperatura insuportável. Então, bate-se ali muitas e muitas e muitas e muitas vezes para que ele, pelo menos, tome forma. Não tô falando dela ficar pronta, porque até lá tem muito chão ainda. Até chegar ao ponto de se colocar os acessórios, de dar todo aquele brilho, já foram dias de trabalho. Aí você imagina, então, a chegar ao ponto de dar o fio. Vocês têm noção como se dá fio em uma espada? Ela é feita com um aparelho parecido com aqueles esmeril, sabe? Que vai afiando, que vai cortando, desgastando, afunilando, apertando, a ponto de ser quase que um fio de cabelo. E ela corta em vários jeitos, em várias formas, porque mesmo assim, quando você vê um caso de uma pessoa que levou uma facada, por exemplo, eles dizem sempre, os socorristas e a orientação do bombeiro, para que você não retire, porque ela entra cortando de uma forma e sai cortando de outra. Então, olha quanta dedicação, quantas horas, com todo o processo, se analisarmos a fundo, de que aquele pedacinho de ferro passou para ser uma espada. E isso é um processo de transmutação. Estou falando isso porque filhos de Ogum, a gente escuta falar, são os estourados, são os teimosos. Filhos de Ogum, você diz, não dá para fazer isso, não dá para montar esse armário, pois ele quebra o armário e diz assim, olha, eu vou montar. Só para ele ver que ele fez, entendeu? Não importa. Mas esse é o pejorativo de Ogum. As pessoas não pensam muitas vezes em como alcançar a coroa de Ogum. Nós tivemos numa feita uma vez, onde fomos afrontados e ameaçados dentro de um certo lugar, com armas de fogo. E eu lembro bem que foi uma balbúrdia. Eles chegaram com as armas em punho, gritando, nos chamando para fora, nos ameaçando verbal, física, de várias formas, psicologicamente. E a menina que estava com a gente, eu lembro, a filha da casa, que ela foi para um lado, a outra filha foi à frente tentando amenizar, e eu olhava para os olhos do nosso pai, Henrique, que ele é filho de Ogum, e eu trabalho com o pai Henrique já há alguns anos, né? E eu olhava para ele esperando assim, vai explodir em 3, 2, 1, e simplesmente ele largou o que estava fazendo e disse assim, vamos recolher tudo e vamos embora. E se entender bem, isso é alcançar a coroa de Ogum. Ogum é um guerreiro. Então Ogum nunca perdeu uma batalha, jamais. E vocês entendam que Ogum faria qualquer coisa para não perder a batalha, qualquer coisa mesmo, porque Ogum é o guerreiro. E digo para vocês que são anos esse processo, que hoje eu posso dizer para vocês que ver evolução em Pai Henrique foi como o processo da espada. Tive o prazer de acompanhar isso.
Estar com o filho de Ogum é uma luta interna, porque você tem que recuar. Não era uma pessoa dotada a recuar. Meu Deus, era ele falar água e eu terra. E sobre chegar lá, sobre chegar nesta ponto de entender-se a coroa, entender-se o orixá. Então, se nós estamos falando de um guerreiro, nós estamos falando de um homem muito forte. De um homem que resolve tudo e não deixa para depois. É um homem que consegue conquistas, reinos e batalhas, e tudo isso está dentro do filho de Ogum. A própria espada dentro da cabeça dele. Ogum é a força do terreiro. Ogum de Ronda, por exemplo, né? É a força de Magira. Ogum é quem nos sustenta. Ogum é quem trava as batalhas à frente de nós. Me emociono sempre quando falo de Ogum. A oração de Ogum Orixá, ele fala isso. Que nós precisamos entender a vencer todos os nossos defeitos e os nossos medos. Ogum, para se ter uma ideia, na forma de Choroquê, quando ele estava muitos dias lutando, porque, veja, as guerras eram dias, meses. Há guerras, por exemplo, Arsene, a guerra durou praticamente um ano. Imagina então, ele estava lá, na peleia, à frente, com certeza. Anos-luz lá, né? Um tempão, desgastado, já não devia ter homens, já devia ter mandado vir mais exércitos. Provavelmente todos já tinham desistido. E Ogum estava lá, guerreiro. E nessa feita, ele pôs-se a transformar-se em larvas simplesmente para não perder aquela guerra. E ganhou. Mas até lá. Então, o pejorativo é esse de, mas eu sou filho de Ogum, então, né, eu posso. Mas e a coroa? Né? Filhos de Ogum, então, vem dentro dessa característica também da tecnologia. Veja o salto que nós demos aí em mais de 25 anos de internet. É muito pouco pensar se há tempo que existe, por exemplo, o mundo, né? Nós estamos em 2022. E olha este avanço. Se olhar, então, essa característica para os filhos, vão entender como eles têm este dom da transmutação. Até onde eles podem ir, querem ir. São teimosos e precisam aprender a respirar. Precisam entender o que o orixá trouxe. Entender até onde o orixá foi. Veja tudo que Ogum deixou pelo caminho. Veja só, ele erguer toda vez aquela espada e ter aquilo auto-cobrança de que ele não podia trazer a outra coisa a não ser a vitória daquela batalha, da guerra. Dele dependiam muitos. Como somos nós, dependemos, né, de Ogum, dependemos do filho de Ogum. Ele sabia que não importasse como fosse, como seria, ele estaria lá à frente desta guerra, com o seu estandarte na mão e a espada em outra. Muitas vezes a única coisa que eu acredito que Ogum tinha ali, mais ou menos, era o escudo. E o escudo, ele não usava para se esconder, eu tenho certeza, mas para ir mais adiante. Me lembro bem que a Mulambo ensinou muito para nós, né? No início, para a chegada da grande rainha, que Padilha viria, né? Para trabalhar e para reinar nas nossas vidas. Então, no começo, ela dizia para mim assim: minha filha, pois quando meu filho estiver muito irritado, quando meu filho estiver no Ogum, você larga ele falando sozinho e vai embora. E eu queria discutir. E aí você... E vai. E aí ele ficava mais nervoso, porque ele também queria discutir. Terça-feira é dia que não dá para falar com o filho de Ogum. Meu Deus do céu. Estão no próprio ali, com a espada na mão. Mas veja que trabalho maravilhoso.
E é um espelho para nós observarmos que ele chegou lá. E como eu digo para você, ainda falta muito pra gente. Não só para nós, porque não somos especiais, nem melhores que ninguém, nem piores, como ele diz. Mas estamos no caminho para ir. Veja hoje, Ogum à frente desta egrégora, sob os comandos de Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas, sustentando a casa. Veja São Jorge, guerreiro. Todo mundo fala, não é? A frase já está pronta, São Jorge, guerreiro. E a gente tem que entender a cabeça dos filhos de Ogum. Filhos de Ogum também provavelmente trazem a característica do suicídio. Ou já passaram, ou vão passar. Que é isso que acontece com filhos de Ogum. Ogum vem como uma proteção na vida deles. Mesmo que morra, vai voltar. Mais ou menos assim. Porque veja como é difícil eles mesmos se entenderem. Entenderem as suas características. Eles conseguirem entender que o mundo é desacelerado demais para eles. Veja a velocidade da internet que nós falamos aqui. Então, essa é a velocidade do pensamento do filho de Ogum. Da funcionabilidade do seu cérebro. É como se nós fôssemos daqui, por exemplo, eu estou num móvel, num cômodo do móvel, até o outro cômodo, então eu ia levantar, eu ia me ajeitar, vou dar alguns passos, vou chegar lá, ainda vou ver o que é que eu fui fazer. Provavelmente o filho do Ogum já foi, já voltou 3 vezes, já decorou tudo e está esperando, né? A gente conseguir levantar da cama. Essa é a velocidade. São pessoas muito fortes, e por carregarem tamanha força, não conseguem se entender. Uma pincelada de todo esse processo para que vocês vejam quão é extremo alcançar esta coroa, mas totalmente possível, através dos estudos e dos ensinamentos. Chegar lá. Filhos de Ogum também são da força, da ação, do agora, de realizar. E por essa cobrança do realizar, do ver pronto, de ter que acontecer, é que vem esse sentido de depressão. Então, muito cuidado com isso para que não venha ser o seu próprio inimigo e, no momento, conseguir até lhe derrubar. Alcançar a coroa, como eu disse, é totalmente possível de se chegar lá, de se transmutar e se transformar e entender e chegar na essência desse orixá maravilhoso que é o nosso guerreiro Ogum. Um axé de Casa de Padilha.